Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. A história de hoje é extraída do site Luz no Caminho. Chico Xavier atendia diversas pessoas, conforme todos sabem. E naquele dia havia uma fila imensa, como sempre, mas para aqueles que chegassem mais tarde, já não havia mais a senha para poder falar com ele, com o médium. E chegou um carro muito bonito e desceu dele uma senhora muito elegante. Quando descobriu não havia mais senha, ela ficou desesperada e começou a falar que ela sofria muito, havia perdido 2 filhos num acidente de automóvel e praticamente eles nem se despediram dela, saíram de casa e mal falaram com ela. Dali não puderam voltar mais. E assim eles desencarnaram naquele acidente e ela precisava saber notícias deles, estava desesperada. Na fila, havia uma senhora que estava no primeiro lugar, com a senha número 1, e ficou muito consternada com a situação daquela senhora. E ela pensou consigo mesma. Ela perdeu 2 filhos. A situação dela é bem mais difícil do que a minha, que perdi um filho só. E os 2 filhos dela, de repente, nem tiveram culpa no acidente. Mas o meu filho escolheu ir embora. Então aproximou-se daquela senhora e disse: Eu sei que a senhora está sofrendo muito. Seu problema parece ser mais grave ainda do que o meu. Eu tenho a senha número 1, mas vou passar para a senhora, para que a senhora possa falar com o médium Chico Xavier. E deu a senha. E a senhora, naturalmente, aceitou e foi para a fila no lugar dela. E ela saiu, então, coração apertado, muito triste, porém conformada, porque, na sua visão, ela havia escolhido a melhor opção. E foi caminhando para o hotel onde ela estava hospedada. E chegando no seu quarto, começou a guardar suas coisas na mala, pois o ônibus que a levaria de volta para a cidade só sairia na manhã seguinte. Já era tarde da noite. Então ela arrumou-se e deitou para poder dormir um pouco. No entanto, antes que ela pegasse no sono, alguém bateu à porta. Ela ficou assustada. Aquela hora, quem poderia ser? E bateram de novo. Ela levantou-se, abriu a porta e lá estava um homem com um olhar sereno, tranquilo, que lhe disse: Minha senhora, Chico Xavier mandou chamá-la. Ela foi então disse: Mas deve haver algum engano, porque eu dei a minha senha para uma outra pessoa. Mas o Chico quer falar com a senhora. Pediu para que eu a buscasse e a levasse comigo. Ela então pediu que ele aguardasse um pouco, arrumou-se e saiu com ele caminhando pela rua. Já eram 3 horas da manhã. E caminhando, ela pensando o que poderia ser. Até que finalmente chegaram ao centro espírita.
E ali Chico a aguardava com uma carta na mão. E quando ela chegou, começou a lê-la. Mamãe, a senhora sabe que eu não poderia estar aqui hoje, mas eu estava naquele local de muito sofrimento, quando de repente uma luz muito clara se acendeu naquele local e Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, me chamou e disse que para que eu viesse com ele, pois que a senhora precisava saber notícias minhas. Então eu vim, minha mãe, e aqui estou. A senhora sabe que eu não merecia estar aqui. No entanto, a senhora merece saber de mim. E isso só aconteceu por causa da senha número 1, porque a senhora bondosamente cedeu o seu lugar para uma outra pessoa, reconhecendo que ela precisava também. Por esse motivo, aqui estou, mamãe. E assim, meus irmãos, a lição que fica para nós de entendermos que aquele que faz o bem recebe. Também a lição maior de que todo aquele que se encontra aqui na Terra, tendo seu ente querido retornado ao mundo espiritual, praticando o bem em seu nome, certamente irá beneficiá-lo, como no caso daquela mãe que teve um filho que havia se suicidado, teve a oportunidade de libertá-lo do local de sofrimento onde se encontrava e trazê-lo de volta para que soubesse notícias suas, especialmente porque havia cedido seu lugar, entendendo que a outra pessoa também sofria muito pela perda dos seus 2 filhos. E assim, meus irmãos, a lição que fica para nós, conforme os ensinamentos de Jesus, fazer o bem, amar ao próximo, estender as mãos àqueles que necessitam, não somente nos beneficiará, mas também beneficiará aqueles que nós amamos e que já se encontram na pátria dos Espíritos. Confiemos em Deus e façamos sempre o melhor. Que o Senhor nos abençoe sempre. Muita paz.